É um tema do mês. Ordenar a vida. Esse é o nosso tema do mês. O Davi, no domingo passado, trouxe uma reflexão, trouxe um texto sobre a nossa vida, falou sobre as prioridades. Quantos de vocês lembram que estavam aqui? E a gente vai falar desse tema esse mês, sobre organizar a vida, ordenar a vida. Não sei quantos de vocês, talvez isso para as mulheres é mais comum, né? Infelizmente, em casa também é mais comum. Quando você faz uma limpeza, uma faxina na sua casa, uma faxina pesada, você arrasta móveis, passa pano, você lida com produtos químicos, né? É um trabalho, alguns levam o dia inteiro, alguns faz por cômodo, né? Hoje eu vou limpar a sala e os quartos, amanhã eu limpo o banheiro, a cozinha, enfim, porque é uma faxina. Mas depois da faxina, existe uma sensação muito boa de casa limpa, não é assim? Quando você senta, está cansada ou cansado, você senta assim depois da faxina, aquele cheirinho, né? Se alguém já entra em casa, tira o sapato, não entra, né? A gente tem todo aquele cuidado porque a casa está limpinha. E quando a gente senta no sofá, vê tudo organizado, tudo no lugar. Se você tem criança pequena, então você sabe o quanto é valioso ter as coisas no lugar, né, os objetos. Às vezes eu chego em casa, tem brinquedo para tudo que é lado. Meu filho tem um costume de quando chegar em casa, ele está de chinelo assim, ele joga o chinelo assim, ó, pro alto. E vai para o sofá, vai para os brinquedos dele, voa chinelo. A gente às vezes desiste de arrumar, depois a gente arruma. Ou quando algum irmão vai visitar a gente faz aquela correria. Normal, né? Mas é muito prazeroso a gente sentar depois de uma faxina, ver tudo organizado, tudo muito limpo. Quer ver uma coisa? No nosso celular, daquela faxina no celular, tirar alguns aplicativos. Tem aplicativo no meu celular que eu nem sei a última vez que eu usei. A gente baixa porque é uma novidade, nossa, um dia eu vou usar. E está lá aquele aplicativo. Foto, eu tenho muita foto dos meus filhos em casa, vídeo então, eu gosto muito disso. Eu tenho muitos HDs, no plural, em casa, com imagem, foto. Quando a Alice era pequena, eu colocava assim, o celular, eu gravava eu brincando com ela, pequenininha. 1h30 de vídeo. Incrível, né? Um dia, no aniversário de 15 anos dela, eu vou postar isso aí tudo. Então, eu tenho muita coisa. Então, às vezes, o meu celular dá aquela travada. E aí, o que a gente faz? A gente apaga aquelas coisas desnecessárias. Algum print, né? De a gente receber alguma mensagem, a esposa manda para mim assim, vai lá e compra isso. Então, né, a gente guarda aquilo, aquela imagem daquele produto que ela manda, tem que ser dessa marca, né? Então, aí às vezes aquela imagem fica por meses, anos no celular. E aí quando o celular começa a travar, a gente vai lá, nossa, você nem lembra, porque tem aquela imagem daquele macarrão, daquela marca específica. E você vai lá e dá um delete. O nosso computador, por exemplo, em tempos em tempos, a gente tem que formatar o nosso computador, limpar, passar um antivírus. E aí depois disso você vai mexer no computador, ele está rápido, está veloz. Você fala, nossa, quanta tranqueira tinha no meu computador. Porque às vezes são coisas desnecessárias, coisas que você está lá e não usa. Na faxina, em uma casa, muitas vezes a gente vai abrir o guarda-roupa, tem peças de roupa lá que a gente nem lembra. Eu tenho esse bom hábito. A Priscila não gosta desse hábito. Eu tenho roupas assim, tinha uma bermuda em casa que fazia muitos anos que eu tinha essa bermuda. E eu gostava muito dessa bermuda. E a Priscila ficava muito envergonhada quando eu saía com aquela bermuda. Porque aquela bermuda não tinha mais, segundo ela, não tinha mais condições de ser usada. Nem para o bazar. Ela falava, Ronaldo, não consigo levar nem para o bazar essa bermuda. Mas eu tinha ela com tanto carinho. Camisetas, às vezes eu tenho fotos, né? Gosto muito de foto. Olho foto de 10 anos atrás, de acampamento, de algum passeio específico. A gente está olhando aquela foto, nossa, eu tenho essa camisa ainda. E às vezes eu estou usando ela. Meu Deus, ainda você usa esse trapo, né? Acho que os homens geralmente têm esse costume, né?
Mas nessa faxina, às vezes a gente remove coisas, ou a gente encontra coisas que a gente nem lembrava que existia na faxina. A gente abre aquele armário, aquele guarda-roupa, levanta aquele baú, e a gente vai fazer aquela faxina e encontra peças de roupa, objetos, que a gente nem lembra. E se tivesse no lixo, não faria diferença alguma. São coisas desnecessárias. Em 2 Coríntios 10, Paulo diz assim, um exemplo, que tudo me é lícito, você conhece esse texto, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso significa que nem tudo, as coisas da nossa vida, nem tudo é necessariamente erradas, mas elas não são necessariamente necessárias. Em outras palavras, porque muitas vezes na nossa vida a gente quer o que eu preciso fazer para organizar a minha vida. E muitas coisas você tem que dizer o seguinte: o que eu preciso deixar de fazer para organizar a minha vida? É o caso de uma faxina, daquela foto antiga. Você não precisa remover ela. Você precisa às vezes deixar de fazer alguma coisa para organizar a sua vida. Eu tenho um bom hábito, eu desenvolvi um bom hábito, isso não me fez falta nenhuma. Há muitos anos já, eu não assisto televisão. Há muitos anos, não sei a programação. Foi uma decisão que eu tomei. Por quê? Para remir o meu tempo. Meu tempo é muito escasso. E eu queria fazer muitas coisas com o meu tempo. E eu vi que a televisão era um problema para mim. O que eu assisto? Hoje eu assisto jogo, futebol, eu preciso me organizar. Às vezes depois do horário, quando todo mundo vai dormir, etc. Eu vou lá, assisto um filme, alguma coisa do tipo. Mas televisão, sentar no sofá para ficar na televisão, isso eu já não faço há muitos anos. Não sei programações, se tem algum programa, não me fale sobre isso. Mas isso, eu ganhei muita coisa em relação a isso. Tempo com os meus filhos, com a minha esposa, leituras de livros, aprendizado, eu fiz cursos nesse período. E isso, eu tive que remover isso da minha vida para que eu possa desfrutar de outra parte da minha vida. Algo que eu considero mais valioso do que um programa de televisão qualquer, etc. Eu gosto de notícias, uma coisa que eu gosto muito é de notícias, eu gosto de ouvir várias opiniões sobre notícias. Então eu abro de manhã, quando eu vou trabalhar, eu abro lá um site, a G1, a UOL, né, alguns canais em redes sociais. E aí eu percebi que eu ficava muito tempo no celular, nas redes sociais. E eu coloquei um alerta, né, quando passa meia hora para alguns, 40 minutos para outros, ele apaga tudo e fica lá, você já extrapolou o seu tempo. Para que eu possa me policiar, porque senão a gente fica muito tempo e a gente perde esse tempo. E aí a nossa vida fica desorganizada e a gente não sabe o porquê. Então, eu queria ler livros, eu queria gastar tempo fazendo outras coisas. E eu tive que remover uma dessas coisas para poder desfrutar de outras. Isso é organizar a nossa vida. Quando Paulo fala assim, que nem tudo na sua vida é necessário. Só que isso não é que é pecado você fazer, mas não necessariamente você precisa fazer. Então, em alguns momentos você precisa deixar de fazer algo para que algo novo seja feito na sua vida. Para que você se organize, para que você viva uma vida plena e saudável. Amém? Abra sua Bíblia lá em Juízes. Meio que no comecinho da sua Bíblia. Vai estar na tela também, eu coloquei o texto na tela. Em Juízes 6, no verso 24 diz assim, apenas um versículo. Diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome:
O Senhor é paz. No hebraico é shalom. Os hebreus naquela época tinham o costume de tudo que acontecesse de importante na vida deles, eles davam um nome, às vezes para um local. O nascimento de um filho era dado, o nome de um filho era dado à circunstância que eles estavam vivendo. E ali, nessa ocasião que Gideão levanta um altar, foi por um motivo. Gideão, se você for ler Juízes, Gideão é uma pessoa muito insegura. Muito insegura. Quando Deus chama Gideão, ele fala assim para Deus: Deus, das tribos que existem, eu sou da menor tribo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu sou insignificante, eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa relevante, eu não sou uma pessoa que chama a atenção. E ainda ele fala assim, ele acrescenta: da minha família eu sou o menor. E ele estava dizendo assim, não faz sentido o Senhor me chamar. E aí a história discorre. Gideão, ele conduz um exército, ele ganha guerras, uma pessoa de estratégia. Ele entendeu o que ele era no Senhor, ele entendeu aquele dia, daquele chamado que ele recebeu de Deus. E quando ele entende tudo isso, ele vive tudo isso, ele escreve esse texto. No caso, ele vive esse texto. Ele levanta um altar em honra ao Senhor e dá um nome: o Senhor é paz. Ele olha para tudo isso e ele consegue encontrar paz. Ele se deleita naquela circunstância da vida dele, de paz. Essa foi a experiência de Gideão. Quer ver um outro caso? Jacó. Então, só para reflexão, Gideão, ele olha para o seu passado, desde a sua insegurança, de anos atrás, até o momento que ele levanta esse altar ao Senhor, e adora a Deus, e chama aquele lugar de Shalom, de paz, um lugar de paz. O Senhor é a paz. Ele traz o marco na história dele, desde a experiência que ele teve a ouvir a Deus, até aquele momento de conduzir exército, de vencer guerras. E ele vê que a vida dele foi boa. Jacó, uma história mais conhecida talvez, no final de sua vida, ele estava para morrer. Ele olha para trás da vida dele e ele vê o resultado de sua vida. Ele estava enfermo, deitado, e ele olha, e ele lembra de Betel. Foi quando ele ouviu a voz de Deus, foi quando Deus falou com ele. E ele fala com seu filho, fala assim: nossa, eu lembro de quando Deus falou comigo lá em Betel. Foi essa experiência. De lá para cá, a minha vida se organizou. Por quê? Logo em seguida ele fala do amor, ele fala assim: eu amei uma mulher, Raquel, já estava morta na ocasião. Então ele lembra de quando Deus falou com ele, ele lembra do amor da vida dele, Raquel. E aí ele olha para o neto dele e fala assim: e eu dei frutos, eu frutifiquei, eu tenho uma geração. Então ele lembra de quando Deus falou com ele, ele lembra do amor da vida dele, e ele lembra do fruto, do resultado de tudo isso. Paulo, em 2 Timóteo, ele fala o seguinte: combati o bom combate e guardei a fé. Paulo escreve, isso é escrito quando Paulo está para morrer, no final da sua vida. Ele fala: combati o bom combate e guardei a fé. Ele olha para trás e vê a vida dele de uma forma positiva, como aprovada. Jacó fez isso. Gideão, quando levanta o altar, ele olha para toda aquela história dele, de quando ele, da insegurança dele, até ele levantar o altar ali ao Senhor e dizer que aquilo
é paz na vida dele. Jacó, da mesma forma. Só esses 3 exemplos. E o Paulo, da mesma forma, ele se entregou a sua vida ao Senhor até os últimos dias, até os últimos momentos de sua vida. E ele diz: combati o bom combate e guardei a fé. Amém? Amém. Graças a Deus. Estão comigo? Eu queria citar 3 coisas com você, com base nessa introdução. E eu queria que você prestasse atenção nessas 3 coisas. A primeira delas é o seguinte: viva em ordem com Deus. Viva em ordem com Deus. Muitas vezes, queridos, a gente temos a desordem com Deus, o que nos afasta de Deus, o que nos tira de um caminho, de uma rota. Uma vez eu vi um exemplo: se eu tiver com uma flecha aqui e apontar para uma mira, e se eu desviar desse ponto aqui a 100 metros de distância, se eu desviar daqui 1 milímetro e atirar daqui, o desvio a 100 metros vai ficar 10 metros de distância. Porque o erro começa pequenininho aqui, é um desvio de 1 centímetro. Mas conforme a flecha vai andando, ela vai refletir, ela vai multiplicando aquele desvio de 1 centímetro. E quando chegar a 100 metros, o desvio são de 10 metros. Um pequeno desvio aqui na sua vida, uma pequena decisão aqui na sua vida hoje, por mínima que seja, daqui 10, 15 anos, você vai lembrar dessa decisão e vai ver o quanto foi ruim não consultar ao Senhor, o quanto foi ruim não consultar as pessoas mais velhas, que bobagem que você fez há 10 anos atrás, e agora para recuperar isso, o esforço é muito maior. E aí a gente tem o costume de justificar isso, né? Mas foi por conta do fulano, foi por conta do cicrano. A gente terceiriza esse pequeno desvio que nós produzimos aqui em detrimento de outrem. Mas a responsabilidade é sua. Você tomou essa decisão. Estar em ordem com Deus significa de um relacionamento com Ele, de tomar uma decisão com Ele, com Deus. Porque às vezes nós carregamos culpas. Quer ver uma coisa que ficamos presos, isso nos afasta de Deus? É a prisão do pecado. Se fala pouco disso, né? Do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Amém? E às vezes ficamos presos em costumes, em comportamentos, em pecados, e que a única pessoa que sabe é a sua consciência e Deus. E aí algumas coisas que você faz, decisões que você toma, o seu temperamento, o seu julgamento com as pessoas é contaminada justamente pela prisão do pecado. Porque você acaba se justificando. Você muitas vezes fala assim: mas a igreja não faz isso. Você é a igreja. Eu sinto falta disso. Então vamos fazer. Não, porque o fulano, né, a gente aponta com esse dedo, porque o fulano falou isso. Tá bom, vá entender o porquê e libera perdão. Carregamos isso por anos, queridos. Esse comportamento, você perde tempo na sua vida, deixa de desfrutar coisas na sua vida, porque as suas coisas não estão em ordem com Deus. Em ordem com Deus. Sentimento de culpa. Um amigo meu da faculdade, ele tinha muita raiva de Deus. Então ele dizia que não acreditava em Deus, porque ele perdeu o pai dele quando era novo, e aí ele cresceu. Quando eu conheci ele, ele já tinha essa mentalidade, porque ele culpava Deus por conta de uma morte precoce do seu pai. Ele perdeu parte da adolescência, ele sofreu muito. Então ele jogou essa culpa para Deus. Não foi no estilo de vida do pai dele,
O pai dele tinha um estilo de vida um pouco diferente, ruim. E isso levou à morte precoce. E uma vez conversando com ele, eu tentando trazer essa realidade para ele. Falei, cara, calma, vamos pensar. Será que Deus não te ama? Será que isso foi uma fatalidade da vida? Deus não tem um controle, você não é uma marionete na mão de Deus. E dei exemplos para ele sobre isso, sobre que foi eu não disse isso, mas eu queria levar a ele a consciência que foi a decisão do pai dele, de lidar com a família dele, que levou a esse fim tão trágico, tão ruim, de uma desgraça na família dele. Porque, o que ele estava fazendo? Ele estava, uma família religiosa, etc. Ele não estava em ordem com a sua crença, com aquilo que ele acreditava. A vida dele estava uma bagunça. Então, a gente virou amigo, mas quando eu falava de Deus, ele falava, Ronaldo, vai para lá. Tipo assim, não vem com esse assunto de novo. Porque isso o incomodava, isso já não fazia parte, ele estava distante disso. Ele se dizia ateu, mas na hora da prova ele falava, meu Deus, me ajuda. Eu falei, não entendi. Você não era ateu? Mas nessa hora, né, Ronaldo? Colocar a sua vida em ordem, querido, de uma devocional a Deus, de uma expressão. Lembra aqui que eu fiz questão de adorar novamente uma música, porque é tão bom adorar ao Senhor, se expressar com seus braços, com seus lábios, aquilo que o Senhor representa, porque muitas vezes nós cantamos, são letras profundas, letras importantes, e a gente canta sem ter ideia do que está cantando. A gente às vezes assume um compromisso com a letra, a gente expressa repete o que está sendo cantado, envolve-se em um compromisso importante e a gente só fala, a gente canta, porque a melodia é legal, o ritmo é bacana, a Marina tem uma voz legal, então a gente se envolve e canta, vira uma música. Esse momento é um momento de adoração. Hoje eu cheguei atrasado, né? Cheguei alguns minutos atrasado, mas muitas vezes, das poucas vezes, né, que eu cheguei atrasado, mas das muitas vezes a gente está aqui adorando, estou envolvido com Deus na letra. Aí chega o irmão que chegou atrasado, bate assim nas suas costas, ô irmão, tudo bem? Puxa, tudo bem, querido, eu estava aqui adorando, né? Estava aqui, mas não abraço, né? Você pega pelo pescoço, porque para mim é importante esse momento. Não é um momento de ficar olhando a unha, olhando o teto, olhando, né, a música, a altura dos instrumentos. É um momento seu, a gente se perde. São meia hora de louvor, são 3 músicas, hoje foi 4, teve um bis. Mas são 3 músicas, são 5, 6 minutos cada música e a gente não desfruta disso. A gente chega, vai, bebe água, para o banheiro. E a gente senta aqui, já está na segunda música, a gente olha o celular, cutuca o marido, a esposa, pá, está na terceira música, já é a oferta. Acabou, você perdeu o seu tempo. E aí você terceiriza a sua vida desorganizada para a igreja, para o irmão, para o louvor que não está afinado, pela sua vida. Entende, queridos? Amém? Faz sentido? Faz, né? Pior que faz, né? Colocar em ordem a sua vida com Deus. Com Deus. Cultuamos ao Senhor, não é qualquer pessoa. Você não está aqui para ver a mim, ao José Hilton, a quem for. Você está aqui para cultuar ao Senhor. É um culto. Onde há júbilo, adoração, alegria, onde você verbaliza aquilo que está dentro de você para fora. Se você passou uma semana difícil, a oportunidade de você ter seu irmão, ora por mim que hoje está difícil. Eu não consigo nem prestar atenção na letra, está difícil, estou cansado. Essa é a oportunidade, porque a gente vem numa correria, às vezes a gente somos isolados, sozinho, a gente não tem com quem conversar. Por isso que é tão importante a célula. Se você não faz parte de uma célula, nos procure, é muito importante você fazer parte de um grupo familiar,
para que você possa desfrutar disso, desses momentos, colocar às vezes no caminho essa rota, esse desvio, esse pequeno desvio. Às vezes você e a sua esposa lá está tomando uma decisão, fazendo alguma coisa que é mínima. Aí você compartilha isso na célula, estou pensando em fazer isso. Pô, querido, não faz isso, porque isso vai acontecer se você fazer isso. Aí você fala, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Evita uma tragédia. Evita-se uma tragédia na sua vida. Essa é a intenção do corpo de Cristo, uns aos outros, orar uns pelos outros, estar junto como igreja. O que traz essa diferença das pessoas lá fora para a gente é isso, somos uma família. Então, uma orientação que é dada ao meu filho, também é dada à minha filha, porque somos uma família. O tratamento que recebe um, recebe o outro. Agora, se são famílias distintas, são costumes diferentes, são pensamentos diferentes, porque eu acho, porque não tem axologia. Nós somos uma família, e temos um pai e um irmão mais velho. Deveríamos ser unidos, fortes. Uma necessidade de alguém aqui, ninguém entre nós deveria passar necessidade. Ninguém entre nós deveria passar alguma necessidade. Ninguém entre nós deveria passar necessidade. Ninguém. Uma necessidade aqui de alguém seria a nossa necessidade. Uma enfermidade de alguém aqui seria a nossa enfermidade. Somos um corpo. E às vezes somos individuais. Vamos viver a nossa vida. Se nós não vivemos nem em família entre nós, ainda mais com Deus, que você pouco dá satisfação, você toma uma decisão por você, pela sua axologia, pela sua experiência de vida. Colocar em ordem a nossa vida com Deus é isso, queridos. É além de um comportamento social, de gosto, de pensamento, de ideia, de ideologia política, seja lá o que for que passa na sua cabeça. Todos com um só coração, em Atos 2, na igreja primitiva, todos em um só coração. Significa assim, é um só pulsar, um só refrão. É como uma música. Se está cantando uma música aqui, vocês cantam outra aqui, fica uma bagunça. É no mesmo ritmo, é na mesma velocidade, é no mesmo pulsar, uma mesma ideia. Eu não estou falando que não possa haver discordância entre nós. Isso é saudável. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. Eu não estou dizendo isso, que todo mundo tem que concordar com todo mundo. Mas precisamos ter um só coração no Senhor, na sua palavra. Não deveria haver discordância. Mas eu não acho isso. Mas a Bíblia fala assim. Mas a célula, por que eu tenho que ir para a célula? Entende? Mas por que o bazar, o café da manhã, eu nem gosto, tem glúten. Estou brincando. É para estar juntos, viver o reino de Deus, colocar a sua vida em ordem com Deus. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, viva em ordem com os outros. Convivência, querido. Convivência. Na igreja, com a família, no trabalho. As pessoas mais chatas que eu conheci na minha vida eram pessoas cristãs, desagradáveis, intragáveis, chatas. Nós deveríamos ser um povo mais alegre, um povo festivo, receptivo. Eu já contei isso uma vez, alguns domingos, ou em outra ocasião. Na faculdade, por exemplo, eu tinha um amigo ateu que tinha esse problema,
E tinha um outro colega meu que era uma vida química. Uma vida um pouco mais liberal. E tinha eu. E a gente deu liga entre a gente. Nosso papo era engraçado, era muito bom estar junto. Porém, cada um com a sua ideia. E eu nunca fui um chato na vida deles. Eu nunca apontei. Teve uma vez, querido, que eu entrei no banheiro e esse meu colega estava na pia de mármore. É o mundo real, tá, queridos? É o mundo real. Ele estava lá cheirando, porque ele ficava muito nervoso por uma apresentação de trabalho que nós íamos ter. Quando ele não bebia, ele fazia isso. E aí ele ia muito bem, por sinal, na apresentação. Mas ele estava... Eu nunca cheguei, ele deu um tapa nele, joguei no chão. Eu estava com ele, e eu falava de Jesus para ele, mas não, assim, cara, para com isso. Eu falava com o meu estilo de vida. A gente ia para um bar do lado da faculdade, eles pediam cerveja, eu pedi uma pizza, eles pediam cervejas, eu pedi uma coca, justamente para diferenciar a cor, né? Então assim, para ninguém se passar um irmãozinho aqui e não olhar que eu estou tomando cerveja, mas tomando coca. Eles brincavam comigo, ó, uma cerveja lá, e para esse aqui traz leite. Fala para mim, para ele você traz leite, com Nescau. Convivência, é possível você conviver com pessoas, com os irmãos. O relacionamento é para isso, é para o nosso crescimento. Lembra que eu falei? Nós pensamos diferentes uns dos outros, amém? E são essas diferenças que faz com que a gente cresça. Porque você vai ser tolerante, você vai se colocar no lugar do irmão. Você pode perguntar, mas por que você pensa dessa forma? Tem uma coisa que dá muito, esse ano é ano de eleição. Tem ano de prefeito, vice e para vereadores. É um ano de eleição, cada um vai ter um seu pensamento ideológico. Alguns anos atrás isso deu muito problema na igreja, sobre votar em A, votar em B. Isso é uma bobagem, Eles não estão nem aí para você, eles não têm ideia quem seja você. E você fica brigando com o irmão por conta de uma ideia que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver, é uma ideia política, uma ideologia, é uma parte de uma ideia. Partido político significa assim, é uma parte, não é um todo. Partido político é uma parte, e a gente fala do todo, a gente fala do reino de Deus, não é uma parte, a gente não está falando de uma parte, eu não defendo uma parte, uma ideia. Isso se vão. Quer ver uma coisa? Babilônia, a história de Babilônia, eles eram potentes, tecnologicamente falando, avançados para a época. Parecia que aquilo seria eterno. Aí veio a Pérsia, destruiu Babilônia, uma potência militar gigantesca. E onde está a Pérsia hoje? É o Irã. Babilônia hoje é o Iraque. Anos depois veio o Império Grego, o Alexandre o Grande, os grandes pensadores. Parecia que aquilo nunca ia acabar, seria uma potência eterna. Aí veio os romanos, destruíram Grécia. Agora não, romanos são organizados. Grande parte de quem é advogado aqui sabe, grande parte das leis que nós temos no mundo vem dessa era romana. Era um povo extremamente organizado. E onde está Roma hoje? Essas coisas passam, queridos, e nós gastamos energia com isso, uns com os outros, sobre opiniões, o nosso relacionamento com a nossa família. É tão importante a nossa família, estou falando de família de sangue agora. É tão importante você estar envolvido, você ser participante, você ser uma referência para eles.
nesse sentido, de uma pessoa equilibrada, bondosa, generosa, temente a Deus. Quando você chegar na casa deles, você ser uma alegria ali, não ser, puxa, lá vem ele, não trouxe nem uma Coca-Cola, só vem comer, não trouxe nem um feijão. Você é um peso para eles ou você é uma resposta para eles? Amém? Em ordem, então falamos em ordem com Deus, com os outros. E por último, eu quero ler 2 textos antes. Abra lá a sua Bíblia em Tito. Vai estar na tela aqui também, caso você prefira ler, exatamente como eu vou ler. É a versão NVI, tá bom? Tito 3, verso 9 ao 11 diz assim: evite, porém, controvérsias tolas. Ou seja, se a pessoa é corintiana, querido, deixa ela sofrer. Deixa ela... Evite, porém, controvérsias tolas, discussões e contendas, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Olha só que legal a outra parte desse texto. Quando aquele que provoca divisões, advirta-o uma vez e a segunda vez. Depois disso, isola. Nossa época é bloqueia, desconsidera. Olha o que Tito está dizendo. Olha só o que Tito diz sobre relacionamento, sobre discussões, sobre tolices, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, não vão produzir nada. Não vão produzir nada no seu coração, na sua mente, a não ser confusão, ira. E o texto de Tito está dizendo o seguinte, quando isso acontecer, fala com ele. Fala assim, cara, chega, né? Por favor, vamos mudar de assunto? Acho que isso não vai levar a nada. Pela segunda vez você fala assim, olha, eu acho que isso não faz sentido. Na terceira, querido, foi um prazer. A gente se vê no céu, caso você vá. Entenderam? Amém? Olha o que diz lá em Efésios 4. Efésios 4, verso 2. Diz assim, está na tela também, está aqui no telão. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse suportando é suporte, tá? Uns aos outros com amor. Sejam pacientes e amorosos, e humildes e dóceis. Sejam humildes, dóceis, pacientes, e trata com amor as pessoas. É isso que o livro de Efésios está dizendo. Você precisa ser a pessoa mais agradável do mundo. Esse lugar tem que ser o lugar mais sorridente para os nossos visitantes. Lembra que eu falei? Eles precisam se sentir aqui as pessoas mais importantes, mais amadas deste lugar. São visitas. Quando vai uma visita na sua casa, como que você a trata? Não, deixa ela lá no quarto, na sala, vai fazer as suas coisas. Chama para visita, fala assim, eu vou no mercado, fica aí, eu já venho. Fica aí. É assim que você trata as visitas? Mesmo uma visita indesejada, você trata com respeito, você trata com educação, oferece uma água pelo menos, uma água gelada, uma água quente. Você oferece uma água. Vocês são as pessoas mais importantes aqui. Precisamos abraçá-los. Eles têm que chegar na casa dele e falar assim, cara, eu fui para um lugar hoje e eu me senti tão amado, tão amado, tão amado, que eu vou voltar. Porque quando chegar uma outra visita, eu quero amar essa outra visita como eu fui amado. E assim por diante.
Isso chama humildade, ser dócil, ser paciente e tratar as pessoas com amor. Amém? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Se esforce. Se esforce. Porque às vezes não é da nossa personalidade, dar um abraço, chegar, ser comunicativo. Às vezes as pessoas nem gostam muito disso, nesse mela-mela, né? Às vezes a pessoa, né, respeita um pouquinho o meu espaço, né? A gente tem que ser sensível para entender isso em uma visita. Cumprimenta, pergunta o nome, quem convidou. E se a pessoa tomar uma distância, respeita a distância. Seja bem-vindo. Ó, ali é o banheiro, aqui é a água. Onde tem a célula. Se a pessoa for mais aberta, troca mensagem. Se comunique. Se esforça. Porque esse é o sentido do Evangelho. Nós estamos aqui para isso, como igreja, como corpo. Amém? Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deixa eu ver a hora. Terceiro ponto. E o último. Viva em ordem ao teu redor. Eu vou dizer isso e a gente vai orar. Viva em ordem ao teu redor. Esses dias o Eric, meu filho, 4 anos de idade. Uma graça. Ele chegou para minha esposa e falou assim, a Priscila me contou depois, que ele gosta do cheiro da casa da avó. Foi isso, né? Ele falou, mãe, eu gosto do cheiro da casa da avó. Olha que delícia, que coisa. Parecia um poema quando a Priscila me contou isso. Parecia uma coisa fantástica. Ele estava com saudade da avó. Nossa, minha mãe estiver ouvindo isso. Nossa, ela vai chorar do outro lado. Ele expressou isso. Eu fiquei, nossa, como uma criança de 4 anos expressa isso, a casa da avó. E aí depois, em outra ocasião, eu lembrei isso. A mãe me contou isso, filho. Você gosta de estar na casa da avó? Ele fala assim, por quê? Ele não sabe expressar aquele sentimento, aquela coisa gostosa de estar na casa da avó. É uma delícia a casa de vó. Da minha mãe é uma delícia. Coisas da nossa vida, sabe aquele cheirinho do feijão? Olha, a Kelinha está entrando com um café ali, ó. Sabe o cheirinho do café? Quando acabar o culto tem um cafezinho ali, viu? Tem um cafezinho. Aquele cheiro do café, às vezes está na empresa, né? E a tia do café passa, né? A pessoa mais desejada é a tia do café. Ela chega e aquele cheiro, você não consegue nem se concentrar mais, porque é uma delícia o cheiro do café. Quando você está com fome, a gente que mora em prédio, a gente vai passando assim, às vezes nos andares, vai passando aquele cheiro, né? Cada andar, na hora do almoço, tem um cheiro. Uma delícia, aquele cheiro do feijão. Você já imagina, né? Aquele panelão de feijão, né? Cheio de calabresa, não? Bacon. Dá até fome, né? Um horário desse, está falando disso, né? Colocar em ordem a nossa vida, ao nosso redor, é estar em harmonia com as coisas. Quando o Eric falou disso, eu falei assim, nossa, que interessante. Porque é um lugar que ele gosta de ficar, que ele se sente acolhido. E a produção desse ambiente, no caso, a avó dele é minha mãe que produziu. É minha mãe que cria aquele ambiente ao redor dela, para que os netos se sintam bem lá, se sintam confiantes. E a nossa vida em redor, né, pode falar dos sentidos, né, o nosso olfato, no caso aqui, que eu dei o exemplo. Eu lembro uma vez, eu era novo convertido, era jovem, né, não era exatamente novo convertido. Tinha um casal na igreja, era uma referência para nós. Aliás, esse casal cuidou muito da Priscila quando
ela se converteu, a esposa dele. Esse rapaz hoje é falecido, infelizmente, mas era uma referência. Ele era elegante, ela era bonita, sabe aquele casal? Então a gente olhava assim para ele e falava, uau, como jovem, né? Tinha os filhos, ele na época tinha os filhos pequenos, inclusive a minha esposa ajudou a cuidar dos filhos, hoje tudo grande, né? E aí uma vez eu peguei uma carona com ele. Quando eu entrei no carro deles, era uma Elba. Quando eu entrei no carro, era uma bagunça. Era uma nojeira. Você tinha de tudo lá. Se ele metesse a mão, você arrancava um frango assim. Exagerando, calma, brincadeira. Mas você consegue imaginar? Era uma bagunça, tinha de tudo. De resto de bala, de comida, de objeto, de roupa. Era uma bagunça, o cheiro era ruim, não era de um carro limpo. E depois daquele dia, eu tive uma outra imagem dele. A minha imagem, antes de entrar naquele carro, era de um super casal. Entende? Nossa, que legal. Puxa, ele cuida da Priscila, ele tocava no louvor. Era um cara muito simpático, muito engraçado. Ela era muito acolhedora. Mas quando eu entrei no carro, eu falei, meu Deus, é de outra pessoa, é de outro ser humano. Não é possível. Não é possível, é outro ser humano. Não é seu esse carro? Ele dirigia, antes de se converter, ele foi motorista da Rota em São Paulo. Então, além disso, ele dirigia como um louco. Eu particularmente gostava, né? Ele fazia lá em São Paulo, ele dirigia que nem um maluco. Então, parecia que ele se transformava. Já viu aquele desenho? Tem um desenho antigo, acho que é o Pluto, que ele entra no carro, ele se transforma, ele vira um monstro. Parecia isso. Aquele casal lindo, maravilhoso e fofinho, entrava no carro. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu tive uma outra imagem dele. Eu tive um outro julgamento dele. Quando eu via ele agora todo fofinho, bonitão, eu falava, não pode ser. Olha o carro dele. Não é tão cheirosinho assim, não. Ele é só alegre, não sei como que ele é alegre naquele carro. Entende? E aí eu fiquei curioso de conhecer a casa dele. Eu preciso ir na casa deles, imagina, que caverna que ele deve morar. Mas a casa dele não tinha esse problema, ele tinha um problema era com o carro. Era só o carro, né? A casa era, a não ser que ele limpasse antes de ele chegar, mas era só o carro ele não tinha preocupação nenhuma. Mas entende, eu tive uma outra imagem dele, daquele casal, daquela família, por conta do carro. Era diferente, era estranho, não combinava, não ornava entre o comportamento deles, o que ele representava e o carro deles. As nossas coisas, a nossa vida, elas precisam estar em harmonia. Ela precisa condizer com aquilo que falamos, daquilo que tratamos. Às vezes nós dizemos assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Não é assim que a gente fala? Você quer conhecer uma pessoa de fato, dê poder, dinheiro, que a pessoa vai se revelar quem ela é. A sua personalidade, o seu lado mau, lado egoísta. Muitas vezes a gente precisa organizar isso na nossa vida. Será que eu estou condizente àquilo da minha vida? Porque você já fez essa pergunta? Será que eu sou chato? Será que eu sou uma pessoa agradável? Será que eu tenho manias? Ontem nós estivemos aqui com os casais. Se você não veio, perdeu, foi muito bom. Mas na vida do casal a gente vê isso. A gente às vezes recebe um feedback, um retorno da esposa ou do marido, falando o seguinte, isso que você faz não é bom. Eu tenho uma mania chata, né, da minha fala, de dizer coisas não positivas, sabe assim? Não que eu seja uma pessoa negativa. Aí minha esposa fala, não fala assim, é tão feio falar essas coisas, né? Não é legal. Aí eu falo, poxa, é verdade, né? Não é legal. Para minha cabeça não tem nada a ver, mas não é legal. Isso não é positivo. Se não é positivo, para que falar? Isso não condiz com a minha crença, essa minha fala. Não condiz com o meu comportamento. Então é uma área que precisa ser ajustada.
ela precisa ornar, ela precisa ser organizada com o meu estilo de vida. Às vezes nós temos um comportamento na empresa, um comportamento em casa e um comportamento na igreja. São 3 pessoas em uma. Na empresa é um, em casa é outro, e na igreja então, aqui é muito fácil ser santo, ser educado. Aqui 50%, talvez mais, do seu comportamento, ele é controlado, ele é conduzido pelo ambiente. Então você não grita, então você não chuta a criança, então você não cutuca o marido, a esposa, você se comporta diferente pelo ambiente que você está. Então é difícil eu olhar para você e falar assim, o fulano é assim, o fulano é assado, porque você está sendo manipulado pelo ambiente. Por isso que é importante a célula. A célula, você abre o coração, você come com a mão. Todo mundo tem o costume de pegar ali o pão com guardanapo, você lá mete com a mão. Não está errado isso, mas eu estou te conhecendo. São costumes. Em casa, a gente está só entre nós, né? A gente vai tomar uma coca, daquele arroto assim, né? E as crianças, né? As crianças dão aquela copiada, meu filho, né? A minha esposa morre de vergonha. Só que aí, a minha esposa, a mais sensata daquela casa, fala assim, ó, vai ter uma hora que vai ter visita, ou a gente vai estar na casa de alguém, e a gente vai passar vergonha. E aí a gente vai lá e se controla, né? Isso acontece em casa? Não, na sua também. O que é isso? O que ela está dizendo? A gente precisa organizar isso aqui, não é assim uma bagunça. Porque a gente vive em uma sociedade, a gente vive em comunhão com os irmãos. Imagina, chega numa visita, meu filho, e aí vou dar bronca nele? Não está ornando, não está organizado a minha vida com que eu estou transferindo dela para outra pessoa. Amém? Faz sentido? Eu queria orar por vocês. Vamos orar juntos. Porque a nossa vida, ela precisa ter uma ordem de condução. Ela precisa fazer sentido na nossa vida. Seja numa ordem com Deus, com os outros, ou com as coisas, a qual deu exemplo agora. Eu queria que você levasse isso em consideração na sua oração. Será que a minha vida com Deus está em ordem? Será que a minha vida com o meu irmão, com o meu próximo, com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, ela está em ordem? Ou ela precisa passar por uma revisão, por uma faxina, por uma limpeza? Eu preciso formatar essa área na minha vida para que ela prospere, frutifique. O que eu preciso? Nas minhas coisas, na minha consciência, o que eu preciso deixar organizado? Amém? Amém. Eu queria orar por vocês, com vocês, e depois a gente vai louvar aqui ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda a glória, e que a nossa vida seja diferente a partir disso, a partir desse entendimento, que possamos desfrutar do louvor. Eu queria depois a gente vai louvar ao Senhor. Eu queria que você louvasse ao Senhor. Louvasse ao Senhor. Louvasse ao Senhor. Amém? Fiquem de pé. Vamos orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração. Faça de tudo que você ouviu, queridos, de tudo que foi falado aqui, da sua vida, sobre você, coisas que você se identificou, coisas que fez sentido para você.
Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos conduz, pelas Tuas verdades, pelo Seu amor. Senhor, tudo que envolve, Senhor, nossa vida, Senhor, queremos organizá-la, Senhor, fazer uma faxina na nossa vida, trazer isso, Senhor, por uma realidade, Senhor, organizar, colocar cada coisa no seu lugar. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos organizar. Remove, Senhor, traz, Senhor, na nossa mente aquilo que precisamos deixar de fazer, que é desnecessário, Senhor, em nome de Jesus, que são coisas tolas, que não vão produzir nada em mim. Remove, Senhor, isso do meu coração, sentimentos, Senhor, desnecessários, pensamentos, Senhor, ruins. Nos mostra, Senhor, o que eu preciso mudar para me organizar, Senhor. Ter mais tempo com o Senhor, refletir na Sua palavra, ouvir a Sua voz. Me ajuda, Senhor, a me organizar, Senhor. Me ajuda, Senhor, eu sou bagunceiro. Eu tenho dificuldade, Senhor, nisso. Me ajuda, Senhor. Me conduza aqui, Senhor. Conduza a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Nos meus relacionamentos, nas minhas convivências, Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa agradável, uma pessoa simpática. Me ajuda, Senhor, coloca um sorriso no meu rosto, nos meus lábios. Empatia, compaixão. Senhor, em nome de Jesus, quero participar de uma célula. Eu quero estar envolvido. Eu quero estar em relacionamento, Senhor, com os meus irmãos. Eu quero poder abrir o meu coração. Eu quero poder estender a minha mão para ajudar alguém. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a conviver em sociedade. Ensina-nos, Senhor, a conviver como irmãos, numa comunidade, na minha casa, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em ordem as minhas coisas, a minha casa, o meu convívio, Senhor, a minha consciência. Em nome de Jesus, Senhor, traz harmonia, Senhor, sincronismo em tudo isso. Em nome de Jesus, traz essa responsabilidade, Senhor, sobre o meu coração, para cada área da minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, não deixa eu me desviar 1 centímetro que seja, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Que eu possa, Senhor, seguir firme, Senhor, nos Seus passos, naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, nos conduz, Senhor, nessa verdade. Nos conduz, Senhor, nessa verdade. Nos conduz, Senhor, nessa verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a vida do meu irmão, Senhor. A sua mente, os seus pensamentos. Remove, Senhor, do seu coração a tristeza, o medo, o receio. Tira, Senhor, toda a bagunça, Senhor, de volta dele. Toda a confusão, as informações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz um prumo, Senhor, traz uma direção correta, Senhor, daquilo que devemos fazer. Decisões a ser tomadas, Senhor. Em nome de Jesus, traz, Senhor, a paz, shalom, em nome de Jesus, Senhor, uma harmonia na comunidade, que possamos amar uns aos outros, se preocupar uns com os outros, em nome de Jesus. E tudo isso, Senhor, precisamos da Sua ajuda,
da sua intervenção no nosso coração, na nossa mente. Precisamos da sua ajuda, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa vida. Transforma, Senhor. Traz uma transformação, Senhor, na nossa vida. Um tempo novo, um refrigério novo. Um tempo de descanso, Senhor, um tempo de paz. Em nome de Jesus. Tira a confusão da minha vida, Senhor. Tira a confusão. Em nome de Jesus, Senhor. Levante seus braços, querido. Adore ao Senhor. Nós vamos cantar. Que você possa desfrutar do Senhor esta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Amém. Os olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem. Leva minha vida, Senhor. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. E a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E não posso negar que os teus olhos sobre mim e enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim e enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim e enchem da tua paz. Aleluia, Senhor. Enche-nos da sua paz, Senhor. Enche-nos, Senhor, da sua paz. Seus olhos, Senhor, estão sobre nós, cuidando, Senhor, das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, por esse culto maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Obrigado por cada irmão aqui, por cada coração. Que o Senhor possa nos conduzir essa semana debaixo da sua graça, debaixo do seu poder. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra o Senhor do homem mau, do acidente, do incidente. Que possamos, Senhor, ser cheios do Espírito Santo e ser um impacto na sociedade, nos organizando contigo, Senhor, com as pessoas e com as coisas. Leva-nos em paz, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, queridos. Te amo em Cristo. Fiquem em paz. Tem um cafezinho lá no fundo.